Olá, bom dia a todas as pessoas. A gente está dando início a essa mesa que vai discutir o dossiê publicado na revista Tempo Social, que se chama Carros Globais e a Economia Informal de Veículos. Então, agradeço as organizadoras do dossiê que estão aqui comigo, Luana Mota, Débora From, depois as pessoas colaboradoras do dossiê que estão aqui presentes e todo mundo que está nos acompanhando aqui hoje. Eu vou fazer uma breve introdução, que corresponde, na verdade, ao texto que escrevemos juntas, Luana, Débora e eu, para passar mais rapidamente para os artigos. Bom, o carro como elemento sociotécnico definidor do século XX movimenta mercados transnacionais, cadeias produtivas, legais e ilegais, infraestruturas públicas e privadas, além de sistemas lógicos de alta complexidade. Os impactos desse sistema de automobilidade reverberam em práticas e espaços de consumo, em formas de habitar, e até recentemente correspondia muito o que a gente entendia por a boa vida móvel. E há um vastíssimo repertório de imagens, regulamentos, moralidades e investimentos estéticos construídos em torno do automóvel, né? Ao longo do século XX, essas primeiras décadas do século XXI. O carro, a gente pode dizer que é a materialização de uma lógica de mobilidade hierárquica que fomenta a individualidade, a competição, a agressividade, a dominação pela velocidade do movimento, numa relação ambígua entre liberdade e sujeição. Então, ao mesmo tempo que ele fornece a flexibilidade necessária à expansão territorial da cidade, e a gente sabe o quanto esse modelo de cidade que nos é tão familiar é totalmente dependente desse conceito do carro, ele também impõe modelos de ocupação do espaço e que em outras formas de se locomover são inibidas, subordinadas ou hostilizadas. Bom, apesar disso tudo, a gente sabe que o sistema de automobilidade ainda é muito pouco presente nas pesquisas acadêmicas das ciências sociais. E aqui nesse projeto de pesquisa, que é um projeto grande, um recorte temporal extenso, mas também grande no sentido do seu escopo geográfico, a gente toma esse mercado global de carros e de autopeças, novos e usados, como um fenômeno cujas articulações entre mobilidades físicas, imaginativas e comunicacionais revelam de maneira exemplar a relação complexa, instável e situacional entre o centro e a periferia do capitalismo globalizado. E aqui eu devo dizer e agradecer a pessoa que está à frente desse projeto, que é o professor Gabriel Feltran, e que esteve à frente do projeto que antecede esse do qual nós aqui fazemos parte, que teve como consequência um livro chamado Stolen Cars. O que ganhamos ao examinar o sistema de automobilidade do ponto de vista do crime e da informalidade? De que modo o mercado de veículos roubados e furtados impacta as cadeias globais de valor da indústria automobilística? Como operam a regulação ou sanção estatal e que outros arranjos institucionais habitam sobre a mobilidade e a imobilidade dos diferentes atores e objetos, informações e resíduos que perfazem a economia formal e informal de veículos. Então, como eu já antecipei, trata-se de uma pesquisa de caráter multissituado e a nossa pesquisa persegue carros e peças em suas trajetórias por Paris, Bruxelas, Acre, Estados Unidos, Dubai. Mas os 5 artigos aos quais nós vamos nos referir hoje estão remetidos ao Brasil, França e Gana. Vemos como os mercados ilegais de autopeças e revenda veicular incidem sobre importantes cadeias ilegais de valor, ao mesmo tempo que são produzidos por elas. Tráfico de drogas, contrabando de mercadorias, lavagem de dinheiro. Bom, a gente discute a partir de 2 campos de interlocução principal, dos estudos das mobilidades e dos estudos urbanos, e a gente aborda as economias informal, ilegal e criminosa como elementos constitutivos dos sistemas econômicos e das mobilidades transnacionais, assim como das paisagens urbanas nos 2 hemisférios. Então a gente não está tomando de maneira alguma aqui essa experiência do mundo criminal ou do mundo informal e ilegal como uma especificidade do chamado sul global, nem estamos assumindo que sabemos do que está sendo chamado de sul global. Então, como é que, de fato, a gente operacionaliza essa reflexão simultânea sobre distintos lugares, ou o que a gente está chamando de nós, escalas, temas, que exige a contínua montagem de uma espécie de quebra-cabeça feito de pecinhas que estão espalhadas aí pelo planeta. E a gente vai, a partir dessa mesa, dar uma pequena amostra do que a gente tem feito. É uma pesquisa ainda em elaboração. Na verdade, esse foi o primeiro produto dessa segunda fase da pesquisa, com expectativas muito modestas de demonstração das primeiras evidências às quais a gente estava chegando. Mas além dos artigos a que correspondem às apresentações de hoje, a gente tem ainda um artigo intitulado Do Ferro Velho ao Centro FVF, quando o carro velho se torna um recurso global,
que é de autoria do Sébastien Jacot e da Marielle Morel, que são os colegas que estão fazendo a pesquisa na França, e eles fazem uma discussão super interessante a partir do caso francês, como o regime de automobilidade, nesse contexto de transição ecológica, cada vez mais transforma restos e resíduos em lucrativas mercadorias. Enfim, eles fazem uma discussão interessante sobre as disputas regulatórias da União Europeia, sobre mudança climática, sustentabilidade e transporte. Um outro artigo, e vários dos autores aqui presentes, tem o título Escassez dos semicondutores e as transformações recentes do mercado automotivo, e está assinado pelo André Pimentel, pela Isabela Viana Pinho, Apoena Mano e Ana Clara Soares. É um artigo, eu acho assim, muito especial, porque também reúne pessoas que estão ainda no processo de formação, e eles desvelam de maneira bastante criativa essas transformações mais recentes na cadeia automotiva global e suas consequências para o setor automobilístico brasileiro, a partir da conexão entre a pandemia, então essa ideia de um vírus minúsculo, e da escassez dos semicondutores, também essa pecinha tão minúscula que causou tantas disrupções nas cadeias produtivas globais. A gente traz no dossiê ainda uma resenha do Stolen Cars, o livro a que eu me referi antes, que está assinada pela Ludmila Ribeiro, colega da UFMG, e Isabela Pinho, Janaína Maldonado e Apoena Mano fazem uma entrevista excelente com o Finn Steptat, que é um colega do Instituto Dinamarquês de Estudos Internacionais. É uma entrevista muito inspiradora sobre pesquisas coletivas como a nossa, mas também sobre essas relações entre políticas e mercados, cadeias logísticas e infraestrutura, políticas de circulação. Então, agora eu tenho um enorme prazer de passar a palavra para os meus colegas que estão aqui presentes, que vão falar de suas pesquisas, né, dos artigos, e a gente vai começar pelo Rafael. Perfeito, Bianca, obrigado. Bom dia a todos e todas. Queria agradecer o convite, tanto para a participação da mesa, mas principalmente o convite da Luana, da Débora e da Bianca para compor esse dossiê. Meu nome é Rafael, eu sou pesquisador no Instituto Sou da Paz já há alguns anos, tenho trabalhado com dados principalmente quantitativos nos últimos anos, e foi muito interessante participar desse artigo que eu vou apresentar agora, onde a gente vai tentar fazer uma junção, ou seja, de uma análise quanti-quali para tentar explicar a virada da subtração de veículos no estado de São Paulo a partir de 2014, que é um ano fundamental pela aprovação e aplicação da Lei dos Desmanches, mas também por uma série de outros fenômenos que eu vou apresentar. O artigo, ele se chama Lei dos Desmanches, PCC e Mercados. Eu acho que é bem interessante que seja a primeira fala, porque ele traz um pouco um panorama dos fenômenos que a gente está discutindo aqui, e ele foi uma produção coletiva do Gabriel Feltran, minha, da Janaína Maldonado, do Gregório Zambon e da Fernanda Gobi, que estão todos participantes em alguma medida, em vários níveis de momentos diferentes do Global Cars, enfim, desse projeto, exceto eu que entro mais nessa parte da análise quant. Acho que o ponto central do artigo, a pergunta que move, e é um artigo que ele tem uma proposta de ser ainda um tanto exploratório, de apresentar hipóteses explicativas que ainda são temporárias e têm que ser exploradas, mas é uma primeira tentativa de jogar luz nesse campo e nessa virada da dinâmica de subtração de veículos, é analisar justamente essa oscilação. A gente tem um fenômeno de 2003 até 2014 de um aumento dos roubos e dos furtos de veículo no estado de São Paulo, e a partir de 2014 uma redução muito intensa, uma redução de cerca de 50% da subtração, e a gente identifica como uma lacuna na análise desses fenômenos, tanto no campo da segurança pública, na análise, enfim, dos mercados. A gente não consegue identificar muito bem elementos que trazem explicações sobre essa virada que a gente teve nas últimas 2 décadas. Então, o artigo ele parte de 3 hipóteses explicativas. Primeiro, a implantação da Lei do Desmanche, que está no título do artigo, mas também transformações na dinâmica do crime, principalmente na dinâmica de organização do PCC, e nas mudanças econômicas e os seus impactos na indústria automobilística. Então, o pressuposto do artigo, para tentar entender essa virada da dinâmica de subtração de veículos, é de uma governança híbrida sobre roubos e dos furtos, ligados a pelo menos 3 processos de transformação que a gente teve nas últimas 2 décadas no Brasil, mas sobretudo em São Paulo. O primeiro, a regulamentação do mercado de desmanches, e tentando entender se, primeiro, a implementação da Lei do Desmanche teve um efeito prático na redução das taxas de roubo e furto. A gente vai ver que os efeitos são diferenciados sobre o roubo e sobre o furto, e se houveram outras medidas que contribuíram para a regulamentação desse mercado legal, as transformações do universo faccional, sobretudo do PCC, com essa dinâmica de uma priorização do tráfico internacional, lavagem de dinheiro, crimes eletrônicos, se isso também pode ter impactado os crimes violentos, sobretudo os roubos, e as transformações macroeconômicas e na cadeia global da indústria automotiva. Isso também pode
tem impactado as demandas por peças relacionadas a mercados secundários, né, de peças usadas, derivadas de roubos e furtos. Acho que a gente tentou, como eu já comentei, casar um conjunto de experiências etnográficas que os autores e vocês aqui têm coletado nos últimos anos, com dados quantitativos da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo. Por isso o marco de 2003, inclusive. 2003 é o ano que essas estatísticas se tornam mais confiáveis. Antes disso, elas até existem, mas elas flutuam muito de ano a ano. A gente não sentiu, enfim, uma consistência ali suficiente para puxar essa análise. Então, por isso 2003 é o marco. E um movimento de usar o trabalho etnográfico, as experiências etnográficas, para então elaborar hipóteses e olhar para os gráficos e as análises da série histórica e, a partir daí, tentar elaborar hipóteses que explicam as mudanças na série histórica. Além disso, a gente também tomou um cuidado de desagregar roubos e furtos de veículos, justamente porque na experiência etnográfica, tem sido encontrado nas etnografias recentes, principalmente a partir da aprovação da lei do desmanche, uma mudança no valor dos carros e na forma como esses carros são utilizados quando os carros roubados passam a ter um valor de uso, ou seja, em outros crimes, em sequestro relâmpago, em assaltos a postos de gasolina, enfim, esse tipo de dinâmica criminal, enquanto os carros furtados são aqueles que vão ter um valor de troca nos mercados de revenda e desmontagem. Então a gente tem de dois mercados, mas também de dois fenômenos criminais que demandam especializações diferentes, habilidades diferentes. Os veículos roubados muitas vezes são roubos cometidos por jovens em posições subalternas do mundo do crime, que são mais vitimizados pela letalidade policial e, enfim, né, demanda pouca especialização. E já os veículos furtados, por ter essa certa demora aí de acionamento das seguradoras, da polícia, abastece já um mercado mais profissionalizado de clonagem e de desmanche para distribuição de autopeças de segunda mão. Então, acho que esses foram os dois, acho que isso é um cuidado importante, porque isso a gente vai encontrar efeitos diferenciados aí dessa virada de 2014. Então, a gente faz uma estrutura tentando mostrar, assim, como isso é a subtração geral, somadas roubos e furtos. A gente sai de um patamar de 186 mil roubos por ano em 2003, alcança e tem um crescimento aí de cerca de 20% e alcança o ápice dessa série histórica justamente em 2014, quando é aprovada a lei do desmanche, com 220 mil subtrações de veículo por ano no estado de São Paulo, um crescimento principalmente na Grande São Paulo e no interior, nesse período, e depois a gente tem uma redução de praticamente 50%, de 49% de 2014 até 2021. 2020 aqui, evidentemente, tem uma queda ainda maior por causa da pandemia, mas a tendência, evidentemente, ela é de uma queda muito intensa aí de quase 50%. Então a gente faz uma análise desses dois momentos para tentar identificar como crime, como regulação e como mercados podem ter explicado essas dinâmicas. Aqui é um primeiro período de 2003 a 2014. Eu não vou me deter muito na questão da taxa, tá? Acho que é só importante dizer por que a gente tem dois gráficos aqui. Primeiro, do deles de cima, está desagregado roubo e furto, então a gente consegue ver a flutuação dessas duas formas de subtração de veículo nesses 11 anos, de 2003 a 2014. Embaixo a gente tem a taxa que flutua muito mais, porque a taxa ela é calculada com base em 100 mil veículos. Igual a gente tem a taxa de crimes por 100 mil pessoas, aqui a gente calculou por 100 mil veículos, e nesse momento a gente está vivendo um bom crescimento econômico muito grande do país, então a gente tem uma grande ampliação da frota de veículos. Então, um fenômeno curioso, a gente tem uma elevação das ocorrências de subtração e, ao mesmo tempo, uma queda da taxa, porque a população, entre aspas, de veículos aumentou muito nesse período no Brasil. Teve um aumento aí de mais de 40% da frota de veículos em circulação no país e no estado de São Paulo. Essa subtração também cresce, então a gente tem esse fenômeno curioso. As taxas caem, mas as ocorrências, as dinâmicas nas ruas também aumentam ao mesmo tempo. E o que a gente identifica? Acho que elementos centrais que podem explicar esse movimento aí dessa década. Primeiro, é uma mudança que já foi vastamente estudada sobre a consolidação do PCC, a mudança das relações entre o crime, a segurança, mercado de proteção, o fim das guerras aí dos anos 90 dentro do próprio crime, então um acúmulo de dinheiro, um progressivo uso de menos violência que passa então a mediar as relações entre ladrões, traficantes e policiais, e uma maior organização, uma maior entrada de dinheiro e um reinvestimento em negócios criminais, especializações nas quadrilhas, nos mercados de receptação. A gente tem um processo de profissionalização nessa década do crime. Mas ainda fechando aquela última análise do período de 2003 a 2014, a gente não tem grandes mudanças na segurança pública, e uma grande política voltada para a prevenção dos crimes patrimoniais, sobretudo veiculares, e esse crescimento econômico e crescimento
da frota, como eu já comentei. Aqui, e aí para já ir para o encerramento, a gente se foca em 2014 e 2021, o período agora dos últimos quase 10 anos já, de uma queda consistente tanto das taxas como das ocorrências. A gente sai de 220 mil ocorrências para 112 mil ocorrências de subtração. Dá para perceber, os roubos de veículo, eles saem de 100 mil para cerca de 35 mil. A gente tem uma redução de foi quase para um terço dos roubos de veículo no estado de São Paulo. Então, a gente marca 2014 como ponto de flexão dessa virada, né? O pico da série histórica para depois uma redução intensa, mas também o ano da aprovação da lei do desmanche, que a gente identifica como principal fator para essa redução de 49% das ocorrências de subtração de veículos no estado. 2014 também é um marco da inflexão do PCC, porque é um ponto onde a facção já vai ter como seu foco a hegemonia do mercado de cocaína, do envio da cocaína, principalmente pelo Porto de Santos, mas uma expansão para outros estados da federação, que vai culminar naquela explosão de homicídios em 2017, em confrontos principalmente no norte e no nordeste do país, e uma mudança da escala dos negócios criminais, focado muito mais no contrabando e no mercado internacional de armas, lavagem de dinheiro e de drogas. Em paralelo a essa quase que internacionalização ou um olhar externo do crime, a gente tem também, por um lado, uma manutenção das políticas de segurança pública que a gente já tinha antes, alto encarceramento, alta letalidade policial, que só vai cair em 2020, mas a gente tem a implementação da lei dos desmanches, que a gente entende como uma grande ação do Estado para mudar esse cenário da subtração de veículos ou afetar esse cenário de alguma forma. A lei do desmanche, ela é uma novidade, já foi vastamente estudada por vários de vocês aqui, porque a gente identifica que ela tem 3 pontos que são centrais para o seu sucesso na redução da subtração. É uma política que é distante de uma lógica ostensiva e policial de guerra ao crime, que a gente entende que a letalidade policial no estado de São Paulo, inclusive, principalmente na capital, ela é muito associada, era principalmente antes das body cams, ao roubo de veículos, e nunca reduziu o roubo de veículos. Existe alta letalidade associada a esse crime, mas ainda assim esse crime continuava ocorrendo, como a gente viu, com o crescimento até 2014, então sai de uma lógica ostensiva, uma lógica de regulação que se torna aparentemente muito mais efetiva. É a primeira vez que o Estado admite, né, que pode atuar sobre a regulação de mercados criminais que já estão instalados e que isso pode ter efeitos mercantis positivos e melhorias para a segurança pública, melhorias objetivas, e é uma iniciativa, vai reunir atores privados e públicos, diferentes partidos, vai trazer o legislativo, vai trazer o executivo, vai unir uma série de atores com uma série de interesses em disputa, enfim, e que não é uma iniciativa só do executivo, só da Secretaria de Segurança Pública, só do Legislativo. Eu acho que só é importante marcar que o que a gente identifica é que quando a lei muda, a aplicação da lei, as estratégias mudam também desses atores. Então, o roubo de veículos, as peças roubadas passam a ser peças que trazem um maior risco. São peças que trazem a atuação da polícia, das seguradoras, elas trazem atenção para esses negócios que estão sendo mais fortemente regulados. Então, a gente entende que a diminuição do roubo está fortemente associada à lei dos desmanches. Já em relação ao furto, a gente já não consegue ter uma clareza tão óbvia, até porque o furto reduziu muito menos. Aí acho que demanda mais estudos, mais pesquisas qual e quant, para a gente tentar entender como foi o impacto da lei dos desmanches, mas a gente identifica que talvez o início da recessão, onde tem um colhimento de 44% no período do emplacamento de veículos, pode ter afetado esse mercado secundário de peças e ter, em alguma medida, diminuído a demanda por peças furtadas, embora não na mesma proporção que as peças roubadas. E aqui acho que os apontamentos que a gente, para conclusão, assim, é que esse quadro teórico que a gente trabalhou, né, assim, pressupõe conjuntos de atores atuando sobre a regulação de mercados ilegais, e aqui no caso da subtração de veículos, e que a gente entendeu que foi bastante frutífero olhar para essa tríade de atores e seus efeitos nesses 2 momentos da história da subtração de veículos em São Paulo. Primeiro, os atores estatais, com as leis e as formas de implementação e outras medidas de segurança pública, na lei dos desmanches aqui, como uma alternativa a um policiamento ostensivo e altamente letal, que não teve um efeito, enfim, só produziu mais mortes, mais violência na primeira década dos anos 2000. A presença dos atores criminais e a forma como eles atuam sobre esses mercados, e os atores mercantis, né, que controlam o mercado de proteção, mas também o ambiente econômico. A gente entende que essa lógica tripartite nos permitiu fazer hipóteses mais complexas, contra-intuitivas, e nos obrigou a fazer uma análise multimetodológica e multissituada. Muito obrigada, Rafael. Muito bom. Agora eu passo a palavra para a Luana Mota. Olá a todos e todas. Prazer estar aqui com vocês. Sou Luana Mota, professora do Departamento de Sociologia da Universidade Federal de São Carlos. Coordeno na Margem, Núcleo de Pesquisas Urbanas. Eu integrei a pesquisa anterior dos carros roubados em São Paulo, integro a pesquisa agora atual que originou esse dossiê. Eu vou falar um pouco hoje do texto que eu assino com o Luiz Gustavo Simão, que está aqui, que é mestrando aqui no programa de pós-graduação em Sociologia da UFSCar, com a própria Débora Fron, que é pesquisadora do SEBRAP, com a Juliana Alcântara, que é mestranda em Sociologia
pela USP. Todos nós fazemos parte da equipe brasileira do projeto que a Bianca falou, o Global Cars, e o nosso texto ele se chama Elites em Disputa por Mercados Populares, Concorrência e Confiança na Economia Ilegal de Veículos. Eu acho que a gente tem uma questão que vinha desde a pesquisa anterior dos carros roubados em São Paulo, que ficou claro para a gente ao longo dessa pesquisa, e a gente discute e demonstra isso no livro, né, no Stolen Cars, como o mercado de carros usados, legal e ilegal, conecta pessoas e territórios muito distintos, com muita diferença e com muita desigualdade. E nesse texto a gente decidiu explorar um pouquinho isso, focando nas elites ou grupos econômicos com muito dinheiro, muito poder econômico e político também. Elites essas relacionadas ao mercado dos carros usados, que estão em disputa, essas elites, por mercados, mas sobretudo por mercados populares. E aí a gente foca em 2 casos específicos do circuito leiloeiro. O André se dedicou a estudar durante muito tempo, o André está aqui com a gente, e o Luiz tem estudado já há alguns anos, está fazendo sua dissertação sobre isso, mas o circuito leiloeiro, que na última década tem sido palco de disputas sobre a regulação da atividade leiloeira no país, uma vez que grupos leiloeiros multinacionais têm ameaçado o monopólio de elites tradicionais, nacionais. E o outro caso de disputa entre elites é o do setor de seguros de automóveis no Brasil, que está no centro de batalhas legislativas e jurídicas contra os chamados seguros paralelos, seguros piratas de associações de proteção veicular, tema ao qual a Débora tem se dedicado nos últimos anos. E as disputas do setor leiloeiro têm a ver com a demanda pelo combate contra o seguro paralelo, que são vendidos por associações mutualistas de proteção veicular a preços mais baixos que os oferecidos pelas seguradoras, e por isso, então, essas associações incorporam os clientes excluídos por elas, inadimplentes, carros oriundos de leilão, pessoas de baixa renda ou sem comprovação de renda. Mas é importante a gente pensar por que esses mercados populares são interessantes para essas elites. O que a gente foi vendo desde a pesquisa anterior, mas que os números também com relação ao mercado leiloeiro e dos seguros mostram, é que os custos nas transações individuais dos mercados populares tendem a ser, de fato, mais baixos. Mas, por eles serem muito numerosos, em conjunto, quando são centralizados, se você consegue capturar isso, eles se tornam, então, muito rentáveis. E no caso dos veículos no Brasil, além de ser muito numeroso, é um mercado ainda com grande potencial de expansão, ainda subexplorado do ponto de vista estatístico. Só para vocês terem uma ideia, a frota do Brasil ela é uma frota considerada velha. Dados de 2021 mostram que 18% mais ou menos dos carros tinham entre 4 e 10 anos e 17,8% tinham entre 11 e 20 anos. Né? Para a média internacional é muitíssimo alto. E uma frota pouco segurada. Aproximadamente 30% só dos carros da frota brasileira é segurada, e sendo que, se a gente pensa, né, no total dos carros, a maior parte dos carros que não têm seguro são os carros mais velhos, que em geral são rejeitados pelas seguradoras que não têm interesse. Então, esse é o cenário, por que eles disputam mercados populares, e já tem uma literatura sobre mercados populares como fronteira de expansão ou de acumulação, se a gente quiser tratar nesses termos, mas a gente sentia, como a Nania Roy, o Felipe Rangel, outros autores, e a gente foi vendo que ainda há pouco se discutiu sobre a dimensão das disputas entre elites econômicas, que esses outros trabalhos estavam mais centrados, o Estado viabilizando uma empresa, um grupo econômico, nessa fronteira de expansão rumo a mercados populares. E a gente viu que essa disputa entre elites, nesse esforço de expandir e acumular com relação aos mercados populares, ainda era pouco explorada. Então, a gente tenta fazer exatamente, tentar entender essas disputas de elites econômicas, que a gente vai chamar de elites instituídas e elites instituintes, para a gente fazer um pouco os estabelecidos e os que tentam chegar. E a gente, então, apresenta e analisa as disputas entre 2 grupos distintos de elites, no caso das leiloeiras e elite dos seguros, competindo pelos lucros dispersos por uma enormidade de atores populares nas margens para concentrá-los no centro. Do ponto de vista metodológico, a gente recorreu a uma multiplicidade de fontes, entrevistas em profundidade, observação participante em eventos promovidos por essas associações, sites, vídeos de conferências e eventos online, matérias jornalísticas e muito material também produzido por esses próprios atores. E eles também dão muitas entrevistas públicas, um nicho específico, então tem muito material que a gente pode acessar online, eles estão em muitos eventos públicos, então isso foi um material importante para a gente também. Quando a gente colocou os casos lado a lado, o que a gente viu? A gente viu uma coisa muito interessante. Atravessa essas disputas um esforço deliberado de demonstrar confiança e segurança nos modos como eles operam.
Confiança no sentido de poder confiar nas regras do jogo, na regulação das atividades, e confiança também no sentido de oferecer segurança aos consumidores. Então, a gente explora no artigo, tem uma seção para cada uma dessas dimensões da segurança, esses dois sentidos, aqui a gente separou analiticamente da segurança. Sobre a segurança e a regulação no problema da concorrência, tanto nas disputas de elites do setor leiloeiro, quanto nos conflitos entre elites acerca do seguro de veículos, é evidente a centralidade das reivindicações em torno das regulações das atividades, para garantir a tão evocada justa concorrência ou livre concorrência, um termo que aparece muito associado a essa questão da confiança e a demanda do Estado regule para garantir livre concorrência e justa concorrência. Entre a elite leiloeira tradicional, que é uma elite instituída, e as leiloeiras multinacionais, que é uma elite instituinte, que tenta entrar nesse mercado, há uma disputa em torno da própria lei do leiloeiro. Os leiloeiros tradicionais demandando do Estado uma regulação mais forte e restritiva da lei, ao passo que os leiloeiros multinacionais demandam uma regulação que garanta a chamada livre concorrência, que eles argumentam que estaria havendo uma concorrência desleal. Sobre a questão da confiança em relação aos consumidores, o problema da fraude e da segurança, que a gente viu que a demanda pela atuação forte do Estado na regulação desses mercados, também é uma demanda que está ligada ao discurso sobre a defesa do consumidor, ou proteção do consumidor. Reivindicar maior fiscalização, ou maior restrição, ou maior flexibilização nesses mercados seria uma forma de garantir a segurança do consumidor e a construção de uma relação de confiança entre os clientes e os produtos e serviços oferecidos por esses atores. E aí, é claro, essas duas dimensões, a confiança nas regras do jogo e a confiança com relação aos consumidores, elas são dimensões interligadas, porque eles vão argumentar livre concorrência, justa concorrência, isso é bom também para o consumidor, será uma forma também de proteger o consumidor. Então, são dimensões estreitamente conectadas. No caso do circuito leiloeiro, o argumento dos leiloeiros nacionais tradicionais é de que mais restrição desse mercado é uma forma de evitar fraudes e leilões falsos pela internet. No caso do setor de seguros, o ponto das seguradoras é que essas associações de proteção veicular não garantem que o cliente receberá seu prêmio em caso de sinistro, em caso de acidente. E aí, já para terminar, dois pontos importantes para serem sublinhados, eu acho, dessa questão do modo como a segurança atravessa essas disputas e algumas especificidades dessas disputas entre eles. Primeiro, as reivindicações por uma concorrência justa e por um funcionamento livre do mercado, mas também por uma regulação que proteja o consumidor, não prescindem das reivindicações pela demanda da atuação estatal. Ao contrário, é uma demanda por muito Estado, por uma atuação estatal, então vai contra uma ideia, uma leitura apressada de que uma demanda por livre mercado é uma demanda por menos Estado. Eles estão dizendo exatamente o contrário. Todos os lados estão dizendo, a gente quer o Estado regulando para que isso que a gente entende como livre mercado ou livre concorrência ou justa concorrência possa acontecer. Então, uma discussão do Dador Laval de que o neoliberalismo não se trata de menos Estado e mais mercado, não é disso que se trata. A segunda dimensão que eu acho que é importante a gente destacar dessa questão é que o uso do termo confiança aparece muito associado, nos dois casos de disputa, ao crime. Seja as demandas em torno da regulação formal desses mercados informais e legais, mas também com relação a acusações morais feitas aos seus concorrentes. Sobre esse ponto, a menção ao crime, eu acho que é interessante observar que lançar a mão da luta, desse argumento da luta contra o crime para garantir nichos de mercados e a expansão de seus negócios rumo a mercados populares revela como as dinâmicas criminais e sua iminência são intimamente conectadas com a propulsão de mercados legais. Isso porque se vende também confiança e proteção, literalmente, como no caso das seguradoras, ou proteção associada a outros produtos, como mostra o caso da utilização da tecnologia do blockchain pelo setor leiloeiro nacional. Ou seja, a gente tem uma mercantilização da proteção e da confiança. Tanto o setor leiloeiro quanto da proteção patrimonial de veículos tem construído um mercado de proteção e de segurança privada em torno do mercado de carros em si, mas também de produtos associados a esses mercados como seguros. Vendo o crime como propulsor de mercados legais, fica evidente que há pouca rentabilidade analítica, então, na separação estanque entre mercados legais de um lado e legais de outro, formais de um lado e informais de outro, na medida em que eles estão ligados não só discursivamente, mas também empiricamente. O crime é um propulsor mesmo de mercados legais. Os dois casos analisados, então, nos permitem também questionar uma outra imagem corrente, a de que elites estão sempre em posição confortável, se beneficiando da exploração dos mais pobres, especialmente nesse contexto neoliberal. O que a gente viu é que elites dependem de mercados populares para sobreviver e ou manter sua condição ou sua posição no mercado.
E para conquistar, para manter esses mercados, eles precisam lutar. Lutar com outras elites, sejam elas tradicionais, multinacionais, emergentes e criminais. É isso, vou ficando por aqui. Obrigada. Obrigada. Então, agora, Corrantan Cohen, para a gente encerrar essa etapa das apresentações. Muito obrigado, Bianca, Luana, Débora, pelo convite. Muito feliz em poder participar dessa conversa. Depois de ter contribuído pelo número da revista, eu sou pesquisador na Universidade da Oxford, no Departamento de Ciência Política e Relações Internacionais. E eu vou apresentar hoje, só apontar para uma das perguntas que eu acho que dialoga com a apresentação, com outras contribuições, vista através de um campo que foi feito esses 2 últimos anos, não é um campo etnográfico, são observações dessa questão da circulação dos carros globais no Ghana. E também das questões que a comparação com o Brasil trazem. A ideia inicial dessa pesquisa que foi feita em Accra era entrar numa comparação norte-sul. A grande maioria dos carros que são importados no Ghana vem da Europa e dos Estados Unidos, às vezes eles passam pelo Dubai, mas vem maioritariamente dos Estados Unidos. E foi uma questão um pouco entender como comparar, o que podia ser comparado. E tudo isso começou com uma questão de definição de o que é o carro global. Existe um carro global? Podemos falar de carros como commodities? Podemos falar de mercado ou são vários mercados? Como é o mercado local que depende desse grande mercado global? Ou são só cadeias de valores? Se são cadeias de valores, temos arranjos que fazem que seja possível circular. Se o mercado tem oferta e demanda que se regula naturalmente. Então, minha contribuição pelo número foi de tentar pensar nessas approaches do carro global e de encaixar isso no campo numa realidade muito diferente. Apesar de ter paralelo, que eu acho que já apareceu também nas apresentações precedentes, no campo, no Ghana, o carro era sempre visto, um pouco paradoxalmente, mas como um símbolo de sucesso, de riqueza. E todos os informantes em Accra, num bairro que é um bairro principalmente de vendedor de peças, de carros também, onde tem desmanche, onde tem peças, era sempre do carro como uma riqueza, porque além desse ponto comum, o carro é uma riqueza, é visto como wealth, e pessoas usam essa palavra, wealth, mas isso recobre atividades, práticas muito diferentes. Tem a ver, às vezes, com a ideia de importar carros dos Estados Unidos, de revender. Uma outra forma de ganhar e de acumular riqueza pode ser mais no desmanche. No Ghana, ele é possível porque tem uma mão de obra muito mais barata que nos Estados Unidos e na Europa. Aí tem umas operações que não seria financeiramente interessante para empresas, para seguros também, que são feitas e que podem ser feitas no Ghana. Então tem também essa outra atividade. E tem várias formas de se organizar, porque tem pessoas que montam quase cooperativas, que investem em carros que vão ser importados, que já na hora que investiram no carro que vai ser importado dos Estados Unidos, já estão tentando revender o carro antes mesmo que ele chegue no Ghana. Então tem várias atividades em torno dos carros. E é com certeza uma fonte de riqueza ter toda uma cadeia de valor. Agora o problema um pouco da comparação, também que emergiu nos primeiros encontros, acho que os encontros Stolen Car que eu acompanhei e do Global Car depois, era um pouco de ver como de localizar o Ghana nessa cadeia de valor e particularmente na comparação com o Brasil. E de uma certa forma, através dessas conversas, para mim hoje eu vejo o Ghana como um sul, mas olhando pela questão da circulação dos carros, das peças, o Brasil seria um norte. Todos os carros importados no Ghana vêm dos Estados Unidos e da Europa. E onde basicamente a regulação pode ser ambiental, pode ser ligada à questão de segurança, de acidente dos carros e da categorização como scrap, como salvage car, que é o termo que é usado, que é um termo técnico, mas que define uma certa circulação possível. Certos carros na Europa vão ser considerados como lixo sem valores, que vão ser exportados depois, mesma coisa nos Estados Unidos. Ela não é tão clara, e no caso do Brasil, com a equipe do projeto, eu entendi que era muito mais o Brasil que exportava para os países como Bolívia, Paraguai, e essa circulação informal e todas essas práticas existiam também, mas que não dava para comparar dois países ditos do Sul, na África do Leste, e temos visto isso em outros países da África do Leste, como o Brasil. Por causa da importância também da indústria automobil no Brasil, que produz carros como os Estados produzem para exportar depois. Então, essa questão era também importante no sentido do espaço e da importância da ilegalidade. Todos os carros que são exportados ou importados para a África chegam legalmente, às vezes com documentos falsos ou documentos verdadeiros falsificados na Europa,
ou no Canadá ou nos Estados Unidos, eles podem até ser carros roubados, não temos estimativas precisas disso. Sabemos que 90% dos carros no Ghana são segunda mão e foram importados, mas não sabe qual é a parte desses que foram roubados, mas eles chegam todos completamente legalmente. E apesar de ser considerados às vezes como bens sem valor, que nem poderiam ser exportados pela Convenção sobre Waste, eles são importados completamente legalmente, com um valor que são subdeclarados. Então essa comparação ficou um pouco complicada, também porque nesse entendimento do mercado, eu queria contemplar dois fenômenos. Os carros que tinham muito valor no Brasil e nos Estados Unidos não são os carros e as peças que têm mais valor no Ghana. Isso por dois motivos. Primeiro que os carros, uma coisa muito importante no Ghana, nas práticas, é a disponibilidade dos carros e das partes. Quer dizer que os importadores sabem que eles vão poder usar esse monte de carros de segunda mão já existente, esse reservatório de carros no país, para poder consertar os carros. Então, eles não precisam de peças novas, mas eles precisam saber que tem carros do mesmo modelo, do mesmo tipo, da mesma marca, que seja disponível facilmente. Então, isso já modifica completamente a percepção de que tem valor, de quais são os carros que são mais interessantes, que podem gerar lucro. E é muito influenciado por essa questão. Então, essa seria a categoria que pessoas consideram como a availability, disponibilidade dos carros e das partes. O segundo ponto, que muda completamente as categorias locais, é o fato que seria possível consertar esses carros, porque eles já são de segunda mão, e essa questão da fixability é super importante porque fazem que umas peças, por exemplo, o motor, ele tem um valor básico nos Estados Unidos, avaliado 10, mas no Ghana, como esse motor ele pode ser colocado em outro tipo de modelos, outro tipo de veículos, aí ele pega um valor que é bem maior. E todo o mercado do Ghana é influenciado por esses processos de valuação, que na verdade são muito importantes e que fabricam a demanda no Ghana pelos bens exportados. Então eu tentei trazer essa modelização, esse debate conceitual no artigo. Mas da mesma forma que no Brasil temos vários regimes de governança e de regulação da circulação de peças de carros, no Ghana, apesar de ter categorias locais, uma questão importante, tem dois fatores que fabricam o mercado e que tem muito a ver com essa comunidade. O primeiro é a legislação, que é feita pelo governo, que depende das entradas e das taxas nos portos sobre esses carros, que precisa disso, que representa uns 15, 20% das taxas que o Estado pode coletar no Ghana inteiro. Então, é uma parte importante do orçamento nacional, mas, do outro lado, não quer incentivar a importação de carros roubados e carros de segunda mão, mas tem toda uma indústria de carros novos que tenta pressionar para limitar esses importes. E o governo fica navegando entre elaborar uma legislação mais estrita sobre importação, sobre regras ambientais, sobre categorização dos carros e das peças, e do outro lado todo o setor informal que se estruturou, que tem conexões políticas fortes, se organizam em elite, que reivindicam essa legitimidade popular e que usam isso para entregar votos e para poder negociar essas legislações e esse lobbying das indústrias de carros novos não seja implementado ou tem um alcance limitado. Tem várias práticas em torno disso, tem corrupção também que influencia isso, nos portos, nos pontos de entradas, várias formas de negociação a cada etapa dessa cadeia, mas é exatamente o mesmo fenômeno. E da mesma forma que o mercado informal no Ghana, e a comparação também com o Brasil faz muito sentido nesse aspecto, depende muito da disponibilidade de mão de obra que está um pouco fora do controle desses grandes elites, mas que são os técnicos, que eles chamam de fitters. Fitters são as pessoas que consertam os veículos, que podem pegar um carro acidentado e remontar ele como se fosse um carro novo, nem vai dar para perceber, porque não entende dos detalhes, mas consegue comprar um carro de 5, 6, talvez até 10 mil dólares, isso vem importado dos Estados Unidos, remontar inteiramente ele e vender ele por 30, 35, 40 mil dólares, gerando um lucro super importante, mas que obviamente não é retribuído pelos fitters, que são esses trabalhadores que fazem todo esse trabalho, são extremamente qualificados, e aí permite toda uma nova atividade, um novo mercado se desenvolver, que não existe nem na Europa, por motivos de regulação, nem nos Estados Unidos e financeiros, porque nenhuma empresa poderia investir nesse tipo de reconstrução de carros, mas cria quase um novo tipo de bem, um novo tipo de carro que circula. Então, eu acho que aí tem várias comparações que podem ser desenvolvidas com o caso do Brasil. Bom, nos nossos próximos encontros e futuras pesquisas, eu acho que a estruturação desses
mercados populares, as formas de regular esses mercados populares, com a atuação de políticos, de grupos informais, também de atores que são mais ligados ao mundo ilegal, é um caminho a ser explorado. Eu vou parar aqui. Obrigado. Ótimo, Conta, muito obrigada. Essa palavra, então, para os comentários de Débora From. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Estou muito contente, queria agradecer muito pelas apresentações, Rafael, Corrantan, Luana e a Bianca, por estarmos juntas nessa, né? A organização do dossiê também foi muito bacana. Aprendi muito com Bianca e com Luana. Também queria agradecer muito ao nosso grupo, a todo mundo que está presente aqui, Luísa, Juliana, Isa, André, e espero que não tenha esquecido ninguém, e todos os autores também do dossiê. Então, eu acho que eu tenho alguns pontos, está um pouco organizado. Acho que tem 2 pontos que os textos, mas também pensando assim o dossiê no geral, mas pensando também as apresentações aqui hoje, 2 pontos que me saltaram aos olhos, assim, que eu também queria ouvir um pouco dos expositores, de vocês, a opinião. 2 pontos mais gerais e depois eu tenho questões mais específicas para cada um. Acho que uma das coisas que a gente tem se debruçado já desde o projeto do Estou em Casa, que foi mais centrado em São Paulo, mas agora, de fato, em escala transnacional, são os mecanismos mesmo de reprodução das desigualdades, e eu acho que ganha-se um estatuto quando a gente olha esses textos em conjunto mesmo, para se entender esses mecanismos transnacionais. Então, e relacionado a isso, eu queria perguntar assim, para vocês sobre a questão da potência mesma dos métodos móveis em contribuir para a compreensão desses tais mecanismos, que são mecanismos de comparação entre mercados diferentes, mas também entre países diferentes e entre grupos sociais, às vezes estão em países diferentes, mas são elites parecidas, são mecanismos que funcionam localmente, mas também são mecanismos transnacionais. Então, perguntar um pouco para vocês sobre a questão da potência dos métodos móveis, da circulação, para a gente, de fato, conseguir investigar essas formas de reprodução das desigualdades em escala transnacional, mas também da gente pensar, de fato, a cadeia de valor como uma unidade analítica interessante para pensar essa reprodução da desigualdade, que a gente consegue ver ali muito concretamente onde que os recursos estão se acumulando, onde os recursos estão ficando escassos, onde que tem mais violência, onde tem menos violência, quem está enriquecendo, quem está empobrecendo, qual país está se modernizando. Enfim, essas categorias são difíceis, são relacionais. E esse é o meu segundo ponto, que também no conjunto das apresentações fica muito evidente de formas da gente pensar a reprodução das desigualdades, mas também a reprodução do poder e de como que o poder ele não se exerce só de cima para baixo, né? Eu acho que essa fala agora também do Corrantan, de que Gana é o sul, Brasil é o norte, então como que a gente pensa de uma maneira mais relacional esses conceitos e essas hierarquias entre países, entre nações e entre grupos sociais também. O sul global ele não é dado, vamos dizer assim, e nem o norte global também não, mas como, de fato, conceitos relacionais. E aí eu acho também, por exemplo, a apresentação da Luana, estou no texto também, sou autora, estou comentando, sou suspeita aqui hoje, mas acho que foi uma das coisas que nós 4 discutimos muito, de pensar também as elites como categorias relacionais. Essa própria ideia de instituintes e instituídas, elas não são grupos específicos que sempre estão na mesma categoria. E também as elites não como blocos fechados, concretos, que estão aí contribuindo apenas para a reprodução das desigualdades e do neoliberalismo como um todo, mas como você tem uma série de disputas internas. E acho que também a fala do Corrantan traz um pouco isso, a importância de você pensar o poder de uma maneira mais relacional, não essas categorias estanques de que o Brasil é sempre sul-global, Gana vai ser sempre sul-global, mas regionalmente a gente sabe a importância que Gana tem no mercado ali, e assim por diante. Claro que tem limites, mas eu acho que essa importância também da gente pensar, de um lado, os grupos marginalizados, não como homogêneos, mas também os grupos poderosos também não como blocos homogêneos, ou o neoliberalismo como um processo único e coeso. Como que eu acho que o dossiê ele traz como que esses processos, esses mecanismos de mercado e de desigualdade, de acumulação e de disputas, eles são muito mais complexos politicamente e socialmente, né, tanto na esfera global e local, vamos colocar assim. Para o Rafa, eu queria
te pedir, Rafa, se você pudesse um pouco também trazer um pouco mais, achei excelente, enfim, é um artigo muito redondo que traz para um debate que sai da esfera também só das ciências sociais, interessa diferentes grupos do setor público, do setor privado, e eu tenho, sobretudo, 3 questões, assim. Uma, se você pudesse falar mais da metodologia, sobretudo dessa importância de como você vê e como foi esse processo de construção dessa relação entre quant e quali, que eu boto muita fé, vamos dizer assim, mas que ainda também a gente sabe as dificuldades desses métodos conversarem e, de fato, os pesquisadores conseguirem se entender e conseguirem trabalhar juntos. Então, quais as limitações do método Qualy, no que o método Qualy ajudou vocês a formularem as hipóteses e etc., mas quais as limitações do método Qualy também, da etnografia, porque a gente sabe, e as limitações também do método Quant e a potência de fato, a gente trabalhar com os dois juntos. Eu queria te pedir também um pouquinho, se você pudesse falar um pouquinho mais sobre as outras 2 hipóteses. Acho que você focou bastante na questão da lei do desmonte, que de fato o artigo ele mostra como foi um turning point mesmo, mas eu lembro das discussões no comecinho desse artigo que tinha ali uma hipótese que era muito promissora, que era a da chegada das peças chinesas, e ela sumiu. Não sei como foi a discussão aí interna de vocês, mas eu lembro que eu botava muita fé nela também e ela foi perdendo força. Então, se você pudesse trazer um pouquinho para a gente como que ficou. Eu sei que você, trabalhando diretamente nesses temas, você acompanha os dados mais recentes também, né? Se você tem aí, está subindo um pouquinho de novo, como que você vê também qual que é o poder da lei do desmanche no contexto mais recente e também numa análise que não fique só em São Paulo. Quando a gente te perguntando, né, olhando os dados das outras cidades, o fato da lei do desmanche é uma lei federal, mas ela pegou só em São Paulo, os dados corroboram para a hipótese da lei do desmanche, da redução, porque a gente está vendo queda também em outros estados, enfim, não sei se você está acompanhando esses dados, como se você tem questões para colocar aí nessa direção. Para Lu, mas também pensando que são questões para a gente pensar juntos aqui, Luiz, Juliano também, todo mundo da equipe. De novo, né, eu acho que uma coisa que me chama muito a atenção e que foi discutido quando a gente estava escrevendo texto, mas também agora, assim, está ganhando proporções é essa dimensão relacional mesmo. E talvez, Lu, se você pudesse comentar um pouquinho como que essa ideia de elites instituídas e instituintes, ela, de novo, como eu falei, não é uma elite instituinte, um grupo social específico vai ser sempre instituinte ou vai ser sempre instituído, mas a gente pode ver também, por exemplo, como os mesmos atores, se a gente pensar as seguradoras na questão do setor do leilão, elas são super a favor da abertura do mercado, porque tem interesses com as multinacionais, tem parcerias entre as leiloeiras multinacionais com as seguradoras, então elas querem tirar, de certa forma, da elite tradicional. Mas quando a gente fala da Associação de Proteção Veicular, elas querem fechar, elas querem manter a regulação estatal que é benéfica para elas, vamos dizer assim, né? Se você pudesse falar um pouquinho sobre como esses mesmos atores, eles vão defender, a depender dos seus interesses, abertura ou fechamento dos mercados, isso é muito diferente de uma abordagem que a gente ainda vê nos textos, mas mesmo no senso comum, de que é do setor privado, é a favor do neoliberalismo, então é a favor de abertura de mercado e etc, e a gente vê que a coisa é um pouco mais, os interesses, eles são menores, vamos dizer assim, não é uma ideologia tão grande assim, mas vai depender ali do interesse menor que está em jogo. Acho que um outro ponto também que a gente discutiu muito, se você quisesse falar mais um pouquinho, Lu, sobre a questão de como que os mercados se formam em torno do crime, mas do crime de fato, mas muito mais também em números do crime como uma ameaça, como uma iminência. Então, esses mercados de proteção que não são só sobre o crime concreto, mas sobre essa ideia de que o crime pode ser que aconteça. Então, a gente precisa proteger antes mesmo toda a ideia de risco, de previsibilidade, e todo esse discurso também de prevenção e como que se constituem elites em disputa por essa acumulação em torno do crime aí como mercado, tanto a ideia do crime, a própria materialidade do crime. Para o Corentin, muito bacana, muito bom você ter topado, assim, também apresentar o texto aqui com a gente hoje, sei da sua correria aí. E eu queria te perguntar, eu gostei muito dessa sua ideia que você coloca no artigo, de que, ok, não dá para a gente pensar, é uma crítica ao modelo econômico, vamos dizer assim,
não dá para a gente pensar que oferta e demanda se regulam naturalmente, que mercado é sobre oferta e demanda, que se regulam naturalmente. Então, se você pudesse elaborar um pouquinho mais nisso, porque eu acho que tem uma crítica aí muito, muito forte a um pensamento muito tradicional, sobretudo no campo da economia, e como que nas ciências sociais a gente pode complexificar essas leis gerais do mercado e como que a partir do seu trabalho de campo também você traz isso. Acho que você, na sua fala, você chamou muita atenção para o carro, que é uma coisa que no dossiê a gente chama muita atenção na apresentação. O carro como um símbolo de riqueza, então a gente tentar, de fato, pensar o carro como esse recurso importante na produção mesma de relações sociais, tanto na reputação, na questão da reciprocidade, como que o carro ele possibilita as pessoas terem acesso a outras relações e ajudam na sociabilidade local também, e não só como um bem material, mas é tanto a dimensão simbólica, social e material do carro em cada contexto local. E para finalizar, uma coisa que a gente tem conversado bastante, mas que talvez na fala, não sei se foi bem enfatizado, se você pudesse falar um pouquinho mais sobre como as associações locais, e essas associações, essas brotherhoods, essas irmandades, a força que elas têm, que você viu em campo, e como que elas brecam a entrada da indústria formal, dessa indústria internacional europeia. E que, de novo, o poder ele não vem só de cima para baixo, não é só sobre o norte oprimindo o sul, mas a gente, de fato, tem que pensar de uma maneira mais relacional e mais complexa a questão da opressão e a questão dos mecanismos transnacionais de reprodução das desigualdades. A gente pode seguir a ordem, talvez, das apresentações, começar, Rafael? Bom, obrigado, Débora, pelos comentários, pelas questões, acho que todas muito instigantes, acho que algumas coisas, como você mesmo acompanhou o processo na elaboração do dossiê, algumas coisas ficaram pelo caminho, assim, acho que tem um processo de recorte, e acho que isso diz muito, inclusive, já da sua primeira pergunta, assim, da relação quanti-quali. Foi muito interessante, porque, embora eu seja um pesquisador que trabalhei com muita coisa quali, mas tenho trabalhado com quant desde que eu vim aqui para São Paulo, principalmente com essas dinâmicas de crime, enfim, quando eu estou aqui no Sul da Paz, e tenho mergulhado muito nisso, mas entendendo uma limitação. Acho que falo isso de maneira geral do campo da segurança pública no Brasil, é muito subiu, caiu, mas tem uma limitação muito explícita da capacidade explicativa de por que caiu, por que subiu. Assim, acho que a gente está sempre analisando fenômenos que são muito recentes, no máximo a flutuação do último ano, ainda não teve tempo de respirar, de entender, de fazer pesquisas de fôlego, e aí sempre tem a próxima crise, que é a segurança pública. Então, acho que a gente nunca tem um tempo para ter esse respiro. E poder fazer essa discussão com esse grupo foi muito rico justamente por isso. Poder olhar 2 décadas e falar, olha, como é que a gente identifica? E aí foi muito bacana, porque o processo foi, ao mesmo tempo, o grupo vindo com hipóteses muito embasadas pela experiência etnográfica e, principalmente eu, mas acho que também orientado pelos recortes, enfim, pelos dados que o Gregório trouxe, de fazer quase que um panorama, assim, a gente fez comparação com o PIB, comparação com a situação do Brasil, e várias coisas não entraram no artigo, mas meio que criar um mosaico e tentar entender o que tinha aderência com as hipóteses e o que a gente achava que seriam caminhos frutíferos. Então, nesse ponto, eu acho que ele é um artigo bem exploratório mesmo, porque foi um primeiro esforço quanti-quali, mas acho que tem um campo gigantesco para isso, assim, nessa área, nesse debate, e tem várias lacunas também, que eu acho que aí entra a questão, por exemplo, das peças chinesas, a gente conseguiu identificar com dados de importação um pico gigantesco de importação de peças chinesas e mexicanas, mas ao mesmo tempo uma falta de pé ainda para entrar, né, de maneira mais robusta nessa hipótese. Então a opção metodológica que a gente tomou foi agregá-la na hipótese do mercado, entendendo que o desaquecimento da economia, a diminuição do crescimento da frota impactaram o mercado secundário de peças e pode ter impactado paralelo com essa entrada de peças chinesas e mexicanas mais baratas. Mas isso eu entendo, a gente tem que explorar muito ainda. Eu acho que tem um campo gigantesco para fazer análise quanti-quali, por exemplo, de preços de mercado de peças no Mercado Livre, enfim, comparando com peças nacionais, eu acho que tem um campo muito interessante aí. E foi um prazer, assim, acho que foi um momento muito interessante de troca, sabe? Não foi pegamos as hipóteses quali e olhamos para o quant. Foi sempre um diálogo mesmo de afinar, que eu acho que devido a prazo, devido à limitação de espaço, pode ser muito mais rico ainda. Eu acho que é um primeiro esforço nesse sentido. E aí, para encerrar, falando dessa coisa de como está a situação hoje, em comparação com o país, ou mesmo com São Paulo, eu estava pensando sobre isso quando eu preparava a apresentação. Eu acho que essa hipótese da redução, que obviamente a redução existe, né? A hipótese da lei dos manches, ela encontra agora uma certa estabilidade, que é um fenômeno que a gente tem em São Paulo, inclusive nos homicídios. Você reduz, chega uma hora que você chega num piso. Eu acho que talvez a gente esteja se aproximando desse piso, e agora você tem
também a pandemia atrapalha um pouco a série histórica, atrapalha bastante, porque a gente sabe que os crimes patrimoniais foram os mais afetados, mas você tem já um processo de crescimento, os últimos 2 anos tá sobe, desce, uma coisa um pouco confusa em São Paulo, mas uma coisa que é comum a São Paulo, como tanto no Brasil, onde a redução foi muito menos forte do que em São Paulo, então acho que aí já marca uma diferença da unidade da federação com o restante do país, é um aumento muito maior dos furtos. Até abri aqui o Anuário de Segurança Pública para ver, assim, furto aumentou 18% no último ano, roubo aumentou 0,5%. E isso é a mesma coisa em São Paulo. São Paulo, a gente teve aumento de cerca de 10% em 2022, em comparação com 21 de furto, e roubo teve um aumento bem residual. Então, eu acho que tem alguma coisa aí mesmo de cadeias que são mais complexas, com maior valor agregado, e que isso não é só um fenômeno em São Paulo. Eu acho que dá para pensar em nível nacional e pensar novas pesquisas nessa desagregação furto-roubo, e que pode se tornar muito mais rica se a gente desassocia ainda motocicletas, de veículos de luxo, a gente pode fazer separação por ano dos veículos de emplacamento, enfim, tem todo um campo aí. Mas só para dizer, eu acho que tem essa coisa do furto e do roubo estarem em caminhos distintos, é um fenômeno nacional. É isso, obrigado. Obrigada, Rafa. Luana? Obrigada, Débora, pelos comentários. Foi ótimo escutar também com o Rantan e Rafael. A gente já conhece os textos, mas sempre provoca na gente, né? Outras coisas, outras reflexões. Débora passou por várias coisas, mas eu acho que talvez eu vou me deter em 3 delas, comentar rapidamente 3 delas. Eu acho que você toca uma questão de pensar as cadeias de valor, para pensar, para compreender os modos de reprodução das desigualdades, eu acho que é isso, um esforço que a gente tem feito, mas eu acho que você coloca uma questão muito importante, que é essa dimensão de um esforço de evitar ao máximo os pares de oposição. Elites, pobres, de modo estanque. É um desafio, sobretudo quando a gente olha, porque é isso, a gente tem visto, não é o único mercado, mas assim, é uma característica do mercado em torno dos carros, é um mercado muito desigual. Então a gente está todo tempo sendo seduzido para cair nessa armadilha de operar com esses pares de oposição reificados. E eu acho que isso que você colocou, um esforço de trabalhar de modo relacional, elas não são elites a priori e em todo lugar e ponto, e acabou. Nesse contexto que a gente está analisando, elas são elites ou grupos econômicos, mas eu acho que isso que se aponta de uma perspectiva que ela é relacional. Não é um relativismo absoluto que a gente vai ficar negando que tem desigualdade. Mas eu acho que essa dimensão que você fala relacional, eu acho que é muito preciosa para a gente pensar a reprodução e produção de desigualdades na cadeia de valor ligado aos carros. Então, e aí nesse sentido, se a gente pensa também de modo relacional, não é quem tem poder e quem não tem poder. E aí eu entro na outra dimensão que você fala, né? Você falou dos mercados do crime, uma dimensão, um elemento importante, que não é residual, porque aí se você não tem categorias estanques, você tem que ver na situação, na relação, qual que é o lugar daquele ator relacionalmente. E aí essa coisa do crime, a gente desenvolve pouco no artigo, eu não toquei sobre isso, tem uma questão do discurso com relação ao crime, tem os crimes, as fraudes, elas acontecem, por exemplo, no caso dos leilões, a não existência de pagamentos com relação a associações de proteção também acontece porque elas quebraram. Tem essa coisa do crime, de acusação do crime, de que o outro está próximo do crime, seu concorrente está mais próximo do crime, ligado a dinâmicas criminais, mas tem uma dimensão de que os atores criminais, eles são players também. A gente está falando das elites em disputa, mas eles estão disputando também mercado com os leilões falsos na internet. Então, eu acho que tem essa dimensão da materialidade, quando a gente fala, e disso, de evocar todo o tempo nessas disputas de mercado, mas eles estão também concorrendo, se a gente expande para além dessa disputa das elites, eles também estão disputando, concorrendo contra atores criminais que são players nesses mercados também. Porque isso que já está muito claro para a gente, a partir da discussão do Gabriel de regimes normativos, dessa coexistência de regimes normativos. E acho que tem uma outra dimensão também, Débora, que você traz, e esse é o terceiro ponto que eu queria comentar. Você fala dessa coisa dos interesses, não é um interesse no livre mercado. Isso para a gente foi ficando muito claro. Não é, eu sou elite, então sou a favor do neoliberalismo, porque o neoliberalismo favorece a elite. Ponto. Não é simples assim. Eu acho que para começar o que a gente foi vendo, que as próprias definições do que é livre mercado, livre concorrência, justa concorrência, isso muda, porque tem uma dimensão, como você falou, de interesses que a gente poderia dizer menores, mais situados mesmo, mas tem uma dimensão de fato moral. Eu acho que nos discursos do setor das seguradoras isso é muito evidente, mas sobretudo no discurso do setor leiloeiro, né? Tem uma coisa da família, do nome, a lei fala, é uma atividade
personalismo, tem uma dimensão moral que vai atravessando, ou seja, não é que, eu acho que isso é concorrência justa porque eu defino desse jeito que isso vai me beneficiar, não é utilitário desse jeito. Claro que tem essa dimensão, mas tem uma dimensão também moral, tem uma dimensão da tradição, tem uma dimensão da história, que eu acho que é uma dimensão importante, que vai se cruzar também esse moralismo com essas acusações com relação ao crime, etc., dos concorrentes ligados a práticas duvidosas, ou favorecendo práticas duvidosas ou criminais. Então, eu acho que essa dimensão que tem a ver com essa primeira coisa que eu comentei, que você falou, dessa perspectiva relacional, daí da gente pensando, por exemplo, os sentidos que eles dão com relação à livre concorrência são diferentes, distintos, porque eles têm interesses distintos, mas tem todo um conjunto ali do ponto de vista moral e também é relacional, porque tem que produzir alguma nuance, alguma diferença para contrastar com aquele seu concorrente naquela sua disputa. Nesse caso, com relação à regulação frente ao Estado. Então, eu acho que todos os comentários para voltar a isso que você chamou a atenção, dessa uma dimensão situacional e relacional. Por isso que a Débora foi decisiva para ajudar a gente a desenvolver essa ideia de instituídas e instituintes, mas que é em relação, como a Débora falou, em outras disputas, em outros contentas, em outras disputas de mercado, esses grupos que são grupos que estão inseridos no legislativo, que estão fazendo debates importantes, fazendo lobby, eles podem não ser instituídas, podem não ser instituintes. Então, que eu acho que é uma coisa rentável, estou falando especificamente do nosso caso, mas acho que é rentável, converge com a proposta, por exemplo, do Corentin de pensar, relativizar as categorias de norte e sul e pensar de modo mais relacional, e se pode ser que elas funcionem num plano mais geral. Mas se a gente for decantando, e eu acho que essa também essa coisa dos métodos móveis permitem também a gente fazer esse estranhamento e fazer essa operação de relacionar e situar melhor em escalas diferentes. Acho que é isso. Não sei se eu falei muito, mas já tinha falado muito na minha apresentação. Estou ficando por aqui. Obrigada pelos comentários. Obrigada, Luana. Corentin? Não dá muito tempo para voltar para outras perguntas, mas eu acho que elas são tão relacionadas, incluído com o que eu estava falando. Eu vou começar a conectar elas pela questão das metodologias, que eu acho que tem um risco. Eu gosto dessa ideia, mas eu, do outro lado, estou meio dividido com isso. E tem a ver também com a questão do mercado. A gente tem tendência a pensar que os mercados existem, né? E todo o trabalho do Polanyi de mostrar que eles são instituídos, construídos a várias escalas, também indica que a gente tem que desconstruir essa ideia. Mas quando a gente tem que não são arrumados, uma modelização intuitiva é de ir para o mercado, conecta porque tem de oferta e demanda. Mas olhando tanto em São Paulo, né, onde tem diferença de preços para uma peça e uma outra que são imensas, a gente tem diferença de custos entre diferentes práticas formais e informais que vão do simples ao dobro, ou no Ghana, onde tudo indica que não é um marketplace, um preço fixo, tudo óbvio, claro, e todo mundo teria acesso. Na verdade, se conhece 2, 3 jeitos de ter acesso a uma peça, e aí você vai construindo um network para poder trazer um carro do outro lado do mundo, para poder portar uma peça. E aí eu acho que a conceptualização do Michel Calon, que fala de agencement, construções comerciais, mas permite um pouco mais entender essa história da construção dessas cadeias de valor. E eu acho que tem muito a ver com o comentário da Candice, porque a hierarquia da Uganda, que bota no topo a Volkswagen e a Fiat, ela é completamente diferente da hierarquia do Ghana e provavelmente talvez do Brasil. E tem vários fatores para explicar, mas tem a história colonial, tem as práticas e a formação dos próprios técnicos, tem a questão da diáspora, quem foram as primeiras pessoas a montar esses primeiros esquemas, que falam como eu vou fazer para trazer um carro de lá. E aí eu acho que a questão da cadeia de valor como unidade consegue ter noção dessa questão relacional, dessas dinâmicas, e fazer uma socio-história disso nos últimos anos. Senão a gente não consegue explicar porque o Ghana e Benin, que são o Togo, que são vizinhos, têm histórias, cadeias de valores completamente diferentes, apesar de ser muito parecidos. E isso tem a ver também com o fato que, por motivos linguísticos, por questão de informação, de circulação de pessoas, tem ghanenses que têm acesso a Chicago, que têm acesso aos Estados Unidos, mas eles não têm conexão com o reservório de carros que existe na França. Do mesmo jeito, por exemplo, e aí não tem conexão, isso passa por outras formas de relações. E eu acho que se a gente não conseguir fazer isso e desconstruir essa ideia de como esse tipo de relação, estruturas de relação se estabeleceram,
Aí a unidade da cadeia de valor e o método Movem não serve. Ele pode muito nos enganar nessa coisa de construir explicações de fenômenos que são complexos e de conectar as várias escalas, porque fica muito difícil ter um nível micro, médio, macro e fazer isso a nível global e saber como um vai com o outro e onde olhar. Então, eu acho que funciona nesse sentido. Eu acho que tem esses desafios. Eu acho que precisa de um projeto que a gente tem agora para fazer isso durante 5 anos e para ter muitos dados, muitas matérias empíricas para poder chegar lá. Senão, eu acho que tem um risco de se perder um pouco a heurística dessa ideia. E só para concluir sobre a questão das associações, do brotherhoods, irmandades, dessas acusações também, eu acho que não são só acusações do setor formal, industrial, estruturado, que tem acesso à elite. Eu acho que tem uma tentativa de criminalização, que eu acho que é um fenômeno que a gente poderia comparar. Mas existem, no caso do Ghana, umas organizações que se reivindicam, e eu acho que todo o interesse também da conversa com o Brasil, que se reivindica de uma legitimidade popular, grupos de vendedores no bairro que estudamos, que se estruturam por pessoas que têm lojas de peças e que vendem carros. O membership é de loja, não é de quem trabalha na indústria, mas que tem um grande poder de agendamento. É uma associação que não tem solidariedade. Ela fala que cria uma solidariedade das pessoas que trabalham nessa indústria, mas ela é principalmente um lobbying dessas elites populares que têm acesso ao governo, que conseguem pressionar o governo para mudar a regulação, para mudar a interpretação das regras quando precisa, que conseguem mobilizar as ruas quando precisa, criar uma desordem, várias formas de protestos, de mobilizações que vão, assim, repercutir no governo para pressionar, incluindo em tempo de eleição, e que pretendem ser associação de brotherhood, que não são associação de solidariedade, mas que ocupam esse lugar, essa posição de intermediário. E eles são muito, para responder claramente, eles formatam o mercado, eles lutam ativamente para manter o fluxo de carros da Europa e dos Estados Unidos aberto, para interpretar de um jeito mais interessante para eles toda a legislação. Eles se organizam em lobbying nas eleições, eles se organizam em lobbying nos votos das leis. Tem várias pessoas que falam que já conseguiram demitir ministros no Ghana, ministros do transporte responsável por isso. E é toda a questão, a gente não pode cair na criminalização, mas do outro lado é um poder estruturado que pretende representar o movimento de baixo para cima. Então existe mesmo. E fica o convite para o pessoal que ainda não conhece o dossiê, que acesse, está no Cielo, está também no portal de revistas da USP. Acho que é uma leitura super legal dos textos individualmente, né? Mas a experiência de lê-los em conjunto é muito interessante também. Muito obrigada, pessoal. Este episódio foi editado por Matheus Cardoso de Almeida. O Urbanidades é produzido pelo Urban Data Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o Brasil urbano. Ele é feito por bolsistas e associados, sob coordenação da professora Bianca Freire Medeiros. O Urban Data está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. Visite o perfil do Urbanidades no Instagram, @Urbanidadespodcast, e a página do Urban Data Brasil no Facebook.